quem gosta de fumar maconha tinha que ter o direito de fumar, entendeu? Sem ser preso, e cada um que faça o que quiser da sua vida, ao invés de ficar deixando os ricos mais ricos e os pobres mais fodidos. E essa é a minha opinião. Será que o Lula apoia isso, gente? Apoia isso aí, Lula. Pô, tá te dando um maior apoião. Apoia essa legalização aí pra nós. Um salve para quem nos escuta, esse é o Maconhômetro Debate, um projeto do Cannabis Monitor em parceria com a Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, com a proposta de contextualizar e aprofundar temas relevantes envolvendo a maconha no Brasil e no mundo. Nesse episódio, nós vamos debater sobre o que podemos esperar do novo governo Lula em relação ao campo das políticas sobre drogas e, consequentemente, da regulamentação da maconha. Após 4 anos de um desastroso desgoverno de extrema-direita, que tinha como plataforma política o discurso negacionista e anti-direitos humanos, vivemos agora uma esperança de volta à normalidade institucional. Com o bolsonarismo no poder, campanhas sistemáticas anti-maconha foram promovidas, seja nos discursos moralistas do próprio presidente, seja na atuação deliberada de parlamentares da base do governo em sabotar a aprovação do PL 399 no Congresso, ou através dos ministérios chefiados por figuras como Damares Alves, Osmar Terra, entre outros que chegaram a produzir e publicar uma cartilha contra a legalização da maconha no Brasil, que inclusive negava as propriedades e benefícios medicinais da planta. Além disso, o último governo dificultou a promoção de políticas de redução de danos que já atuavam há 20 anos no país e promoveu como nunca as comunidades terapêuticas. Passado o pesadelo, o novo governo, que se apresenta como uma ampla aliança democrática que abarca grupos políticos da esquerda à centro-direita, sinalizou de diversas maneiras uma guinada progressista em diversos setores, como o retorno do Ministério da Cultura, a valorização do meio ambiente e a criação dos Ministérios dos Povos Originários e da Igualdade Racial. Mas em relação à política de drogas, o que podemos esperar para os próximos anos? Haverá mais espaço para ampliação do debate e da defesa das pautas caras para o movimento antiproibicionista? Temos perspectivas de avançar em mudanças na legislação? As alianças com setores da direita podem ser um entrave para esses avanços? No programa de hoje, vamos debater e projetar o que esperamos para os próximos 4 anos no campo das políticas sobre drogas no Brasil, durante esse terceiro governo do presidente Lula. Eu sou Monique Prado, sou cientista social, pesquisadora e assessora parlamentar na área de políticas de drogas da Alerj, e participam comigo desse debate o advogado, pesquisador e cofundador da Rede Reforma, Emílio Figueiredo, o antropólogo, professor e pesquisador do Psicocult da UF, Marcos Veríssimo, e o historiador, especialista em gestão estratégica de políticas públicas, Dudu Ribeiro, que também é cofundador e diretor executivo da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas e membro do Conselho Executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Maconhômetro Debate. Oi, Monique. Oi, Dudu. Oi, Veríssimo. Salve, pessoal. Monique, Emílio, Dudu. Vamos que vamos. Salve, salve, Emílio, Veríssimo, Monique. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui. Nós que agradecemos pela sua participação, Dudu. Muito obrigada. Vai ser muito importante a gente escutar você sobre esse tema. Bom, eu sugiro começarmos trazendo um balanço de cada um sobre o que foram esses últimos 4 anos de extrema-direita no poder para o campo da política de drogas e como vocês leram esse momento a partir do lugar que ocupam, tanto na universidade, como no terceiro setor, quanto na militância. Bom, o impacto dos últimos anos de governo conservador, e na verdade, desde o golpe na política sobre drogas, eles são dramáticos e eu gostaria de salientar pelo menos 2 aspectos muito importantes, né? Primeiro, a própria visão de mundo das pessoas que comandaram o governo no último período, que atuava no sentido da desumanização das pessoas, da violência absoluta contra outras formas de viver em sociedade, a perspectiva de se pensar humanidade mesmo foi degradada pelo processo conduzido pelo governo Bolsonaro, né, daqueles que são considerados humanos e que são considerados não humanos. Nós estamos falando de um processo de pandemia que deixou quase 700 mil pessoas mortas, nós estamos falando dos processos que nós estamos vivendo agora, nesse momento, coisa Yanomami, nós estamos vendo também com a intensificação do processo de violência em vários estados brasileiros, do ponto de vista da atuação das forças de segurança, das produções de morte, e no sentido mesmo de jogar
no ralo parte significativa dos processos de construção de direitos sociais que nós conseguimos conduzir no pós-democratização, redemocratização em 88. E outro aspecto fundamental também, além da humanidade, do debate sobre esse processo da necropolítica, é também pensar uma questão que é fundamental para a necropolítica, que é a questão do orçamento, né, de como o governo Bolsonaro conseguiu, inclusive, inverter a lógica de financiamento da área de política de drogas no Brasil, não só intensificando o discurso de guerra a partir da política armamentista, do incentivo a uma perspectiva bélica na sociedade, mas também sequestrando o orçamento público, porque a guerra às drogas sempre foi isso também, né? A gente nunca tem que esquecer que parte fundamental para uma guerra existir é o orçamento, né? E como, da onde ela sequestra o orçamento? No caso do Brasil, o sequestro do orçamento público, das políticas sociais, dos processos de direitos sociais é sequestrado em nome da lógica da guerra. E o Bolsonaro fez isso muito bem, sequestrou o dinheiro público, distribuiu a partir das suas opções políticas e da necessidade do plano, né, de construir um golpe de Estado no Brasil. Então, eu acho que dois aspectos fundamentais que deixaram a gente num processo de degradação, que é preciso reconstruir parte significativa do Estado brasileiro no campo de drogas, vai ser um esforço significativo, que eu acho que tem que ter a sociedade civil, as universidades, as organizações que sempre fizeram parte do processo de debate da luta de proibicionismo no Brasil, precisam estar pressionando o governo. Nós não precisamos achar que nós chegamos a um momento em que vencemos o bolsonarismo, agora temos o conjunto que nós queremos conduzir na política. Nós precisamos pensar que a gente precisa, na verdade, insistir permanentemente em trazer esse governo para a esquerda, para as pautas progressistas, para pensar uma política de superação da lógica da guerra. Eu acho que esse é um papel nosso aqui, eu acho que também o papel da própria comunicação dessas ideias é fundamental para mobilizar a sociedade no sentido de que nós queremos pedir um pouco mais, inclusive, do que nós pedimos nos últimos governos antes do golpe. Eu acho que é isso. Salve, Monique. Valeu pela pergunta e me permita separar dois aspectos dela, né? Que assim, um é o aspecto cíclico, né? Esse que está bem datado na sua proposta, da gente pensar os 4 anos atrás desse ciclo que foi representado, né, pelo governo do Bolsonaro e que deixa legados, né? Obviamente. E outro aspecto cultural, que vai muito além do cíclico, e que eu creio que esses legados é que são os mais perniciosos do ponto de vista de quem pensa na produção de uma política de drogas que possa tratar a maconha e outras drogas, né, de uma perspectiva mais liberal e com respeito aos direitos das pessoas que são violadas, sempre as mesmas, enfim. Porque, do ponto de vista cíclico, né, tivemos aí um governo que foi muito mais um desgoverno em vários aspectos, né, mas eu fico pensando que eu poderia ser muito pior, né, se ele não fosse tão incompetente, né, enfim. Afinal de contas, estamos falando de uma pessoa que estava, né, em um determinado momento, pensando mais em andar de motoca do que de dar conta de problemas que ele mesmo criou, né? Enfim, isso aí era o que era esperado, né? Eu, por exemplo, não confiaria no Bolsonaro nem para levar meu cachorro para passear. Não confiaria nisso. E aí você tem milhões de brasileiros que confiariam para dar um mandato de presidente da República, né? Então, isso sim que deriva desse aspecto cultural que, no caso, né, das pautas mais legalizantes, vai confrontar exatamente com esse ponto. Porque no pensar no caráter cíclico, que foi o resultado das eleições de 2018, eu fico pensando que foi terrível, como para todo mundo foi terrível, mas se tivesse mais gente competente para fazer o mal mesmo, nesse sentido que eu estou falando, no governo, né, para levar aquelas propostas absurdas à frente, poderia ter sido muito pior, né? E o aspecto que eles deixam, né, o legado no plano cultural, aí sim que é com que a gente tem que lidar no dia a dia, no cotidiano, e que, no caso, né, do avanço de pautas mais legalizantes e justas, é aí que vai estar o entrave, né? Enfim.
fazer um balanço, né, desse último governo e todo pós-golpe, né, é muito difícil, né? Como advogado, é um gosto de cabo de guarda-chuva na boca constante, porque embora a gente tenha tido muitas vitórias, né, a questão do cultivo doméstico, cultivo associativo, né, a ampliação do uso da cannabis medicinal no Brasil, quando a gente fala do trabalho, né, do advogado, na verdade são vitórias que a gente não precisava ter tido, né? Eu não queria ter que entrar com habeas corpus para alguém cultivar flor em casa, né? Isso é um sinal do tempo que a gente vive, né? A mesma coisa, as pessoas se associarem para utilizarem em conjunto, cultivarem em conjunto e utilizarem uma planta em prol da saúde. A gente tem que necessitar de medidas judiciais, né, trabalho de advogado para poder garantir isso, é um negócio muito absurdo. E para além do trabalho de advogado, né, como ativista, como cidadão, você olhar que o governo, né, os últimos anos, todo o governo Bolsonaro, dali de 2019 em diante, foi uma sequência de chacinas. Todos os anos tiveram chacinas, teve aquela do Cerro Corá, depois veio o Jacarezinho, e foi outra, e foi. Então, assim, a gente tempo todo a gente tendo que engolir uma política de drogas extremamente violenta, extremamente infame, né? Um sentimento de impotência, porque para proteger determinadas pessoas, determinados territórios, não tem medida judicial, então a gente fica ali, né, com esse sentimento de impotência. E foram também anos de muito saudosismo, né? Foram anos que a gente, pelo menos eu, Emílio, né, eu passei a valorizar mais o que eu tive antes do golpe, né? Em 2014 eu lembro quando eu conheci o Dudu lá no encontro do Conjuve, a gente armando um congresso do Conselho Nacional de Juventude, né, jovens do Brasil inteiro ali juntos, e ali naquele ambiente, né, pô, de democracia, de troca e tudo mais, já foi extremamente impactante quando naquela roda de várias pessoas do Brasil inteiro, né, eu escutei pela primeira vez que todo final de semana caía um avião só com os jovens pretos na periferia do Brasil, né, porque morria, acho que naquela época o número era 70, né, 70 jovens morriam todo final de semana nas periferias do Brasil. E aquilo foi muito impactante, mas eu só passei a dar valor naquele diálogo, naquela troca, naquela construção que o governo estava proporcionando, porque quem levou todas aquelas pessoas para estarem juntas ali em Brasília, trocando e construindo um congresso, foi o governo. Então, assim, realmente foram anos dificílimos, né, da gente ter que engolir muita coisa ruim vinda do governo, vinda das autoridades, né? Osmar Terra tratado como se fosse uma sumidade do tema de política de drogas, né, entre outros. Então, acho que, né, fazer um balanço do que a gente passou é muito bom, mas o bom mesmo vai ser olhar para frente. Muito bom poder escutar vocês sobre como vocês interpretaram esses 4 últimos anos de governo pelo espaço que ocupavam. Acho que é bem importante, porque vocês estão em áreas muito estratégicas, assim, para a gente pensar no campo das resistências, né? Mas vamos então para esse novo cenário. O primeiro ponto é que a gente se livra de figuras como Damares Alves, Osmar Terra e Quirino Cordeiro, que acabavam capitaneando essa pauta no governo federal. Ainda assim, a política de drogas permanece sob a tutela da segurança pública, sem indicações que a regulamentação de substâncias como a maconha será a prioridade do governo. Como vantagem, a política de drogas também está no escopo do Ministério da Saúde, abordando inclusive essa questão da redução de danos, mesmo que indiretamente. Como que vocês avaliam esses primeiros movimentos do governo nessa área? Bom, acho que uma questão central, né? Eu acho que a gente já teve uma novidade importante do ponto de vista da chegada desse governo, que foi a sociedade brasileira, as organizações da sociedade civil, a intelectualidade, os partidos políticos discutirem um processo de transição mais profundo por quem de fato estava interessado na pauta, né? Eu fiquei fazendo esse exercício de quando foi, em que governo que a gente estava discutindo grupo de transição para fazer o estado da arte, para pensar os ministérios de forma estratégica. Então isso já foi um ganho fundamental para a democracia e nós podemos, inclusive, intervir nesse processo, né? Acompanhando o GT de transição, conversando, né, com as pessoas que estavam dentro do grupo de transição, inclusive podendo propor
um conjunto de perspectivas, né, de políticas, de ações que nós conseguimos construir coletivamente ao longo desses anos, né, porque se de fato foram anos dramáticos para a organização da sociedade civil, a gente se manteve firme, elaborando, né, fazendo o corre coletivo, a gente continuou compartilhando, se encontrando e elaborando e lutando, né, para derrubar o fascismo, para também a gente conseguir ter novos ares na disputa desse novo governo. Eu acho que a gente chega num ambiente muito mais arejado, talvez, inclusive, do que nós conseguimos incidir lá em 2003, no primeiro governo Lula. Né? Então, acho que a gente tem um cenário que já nos deu algumas sinalizações importantes da nossa participação e eu acho que a retomada urgente, enquanto não apenas o campo da política de drogas, mas enquanto postura e perspectiva de governo, é a retomada com o diálogo da sociedade civil. Né? A gente voltar a dar peso para os conselhos, né? Para os conselhos poderem articular a sociedade civil com o governo e propor políticas públicas, a gente conseguir retomar perspectivas como essa que o Emílio narrou, do nosso encontro no Conselho Nacional de Juventude, né, que a gente conseguiu pautar a partir dali não só as organizações presentes, mas como ministérios, né, como políticas que passaram a existir a partir daquele momento. Então, acho que a participação da sociedade civil é fundamental, e a participação da sociedade civil que se manteve firme na luta contra o fascismo e elaborando também, ao mesmo tempo, uma outra perspectiva de política sobre drogas, porque acho que um dos desafios fundamentais, né, a SENAD, até o presente momento, continua dentro do Ministério de Justiça e Segurança Pública. Nós precisamos elevar o tema da política sobre drogas, né, para a gente estar falando sobre desenvolvimento social, porque também a gente não precisa cair na ideia de que nós precisamos tirar da justiça e colocar na saúde, como se fosse simples assim, como se inclusive fosse apenas saúde. Não, a gente tem que pensar um lugar estratégico no governo que consiga fazer articulação intersetorial com todos os ministérios, de repente ligado ao gabinete da presidência, né, para a gente conseguir fazer com que tenha orçamento, capacidade de decidir e articular as políticas públicas entre os diversos ministérios. O que é que a gente vai fazer sobre política de drogas com o Ministério da Cultura, com o Ministério dos Direitos Humanos, com o Ministério da Reparação Racial, tudo isso da promoção da igualdade racial, a gente tem que fazer com que a política de drogas ela seja estratégica a esse nível do governo, porque ela, inclusive, é uma das partes também mais dramáticas a superar como legado do bolsonarismo do ponto de vista do impacto na vida das pessoas, né? Que é um processo de aprofundamento de um genocídio histórico, né? Que a gente vê atualizado com os povos indígenas e atualizado com a população negra nas periferias de Salvador, novos mecanismos, né? Se não é o garimpo matando, é uma lógica de guerra matando, é uma perspectiva do Estado mesmo distribuir a morte enquanto política de Estado, e eu acredito que não existe questão mais dramática para a democracia de que não superar esse quadro de completa desumanização das pessoas, de produção de morte em larga escala, e que a política de drogas, no caso que a gente está aqui conversando, ela é um dos grandes motores da produção dessa lógica genocida. Então o governo precisa saber que isso não é um tema sobre comunidades terapêuticas apenas, isso não é uma questão apenas sobre redução de danos ou abstinência, isso é uma questão da dimensão de que democracia nós queremos, de que tipo de vida nós queremos para as pessoas na cidade. A política de drogas ela precisa ter essa centralidade no próximo período, ela não precisa ficar no Ministério da Justiça, mas a gente vai fazer o que a gente puder para empurrar a política ali na SENAD para essa nossa perspectiva progressista de superação da guerra, mas vamos ter que fazer esse diálogo com todos os ministérios, a gente tem que sentar com o Ministério dos Esportes, com o Ministério dos Povos Indígenas, pensar como, na verdade, todas nós, que foi a campanha, inclusive, que a Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas com a iniciativa a gente puxou, que é Você Também é Vítima, para a gente conversar com a sociedade que todos e todas são vítimas da lógica da guerra às drogas, ainda que existam impactos desproporcionais, como é o caso do impacto da produção de morte e do encarceramento sobre a população negra, mas ainda que as pessoas não estejam nessa condição de consumidor, de pessoa privada de liberdade, de comerciante de substâncias tornadas ilícitas, a sua vida é impactada, porque, como eu disse também na primeira pergunta, o orçamento público é sequestrado, então todas as pessoas são impactadas por essa lógica. Bom, eu concordo muito com o conteúdo da fala do Dudu, assim, absolutamente assino embaixo. Como é que eu avalio? Eu avalio com muito otimismo, né? Só de pensar na diferença de você olhar, né, para a construção lá do primeiro escalão, você vê a Aniele Franco, Sônia Guajajara,
Silvio Almeida e outros, né, é muito diferente do que a gente via, né, há meses atrás, e que impactava, né, no cotidiano, né, que aquela produção de bobagens, né, o tempo todo, impedindo que a gente pensasse coisas realmente importantes. Era uma máquina de criação de bobagens o tempo todo, fazendo uso das políticas públicas, né, dos mecanismos, dos instrumentos de imposição de políticas públicas. E agora essa limpa que teve, né, e essa configuração também me deixa muito otimista, né, para futuros embates que terão, né? E aí é aquilo que eu falava em relação a olhar para trás, para os 4 anos anteriores, e qual foi o legado deixado, né? O legado é o aprofundamento de uma estética dessa coisa de falar bobagem, né? De que não ser empático é uma coisa valorizada, né? Em determinados estratos da sociedade brasileira, né? E é isso aí, né? Um aprofundamento dessa deficiência cívica, né? E que é contra isso que vai ter que lidar, e aí entra na questão cíclica da política pública, né? E agora é o momento, né, de usar os mecanismos e pensar numa evolução para caminhos que levam para longe do que foi nesses últimos anos aí. Eu acho que, assim, a primeira coisa que me chama a atenção nesses primeiros movimentos são principalmente os discursos do Lula, né? O Lula, por 2 vezes, eu já vi ele citar em discursos a questão da juventude negra e da questão do extermínio, a falta de perspectiva. Eu acho que só a gente ter um presidente da República falando abertamente sobre isso já é uma mudança gigantesca, né? A gente deu uma guinada em termos de governo muito grande. Para além do presidente, né, a gente pensar aí, né, quem é que está no governo, né, o próprio Flávio Dino, Sheila de Carvalho, a Marta na Senad. Então, assim, a gente realmente tem uma perspectiva muito melhor do que a gente teve nos últimos 4 anos, né? Vamos falar aí nos últimos 6 anos, contando aí todo o golpe, o governo Temer também, que, né, foi horrível para a política de drogas. A gente tem realmente uma perspectiva excelente. Então, nesses primeiros movimentos, né, eu não estou cobrando muito nesses primeiros movimentos, aprendi muito com a situação que rolou com o Pedro Abramovay em 2010, né? O Pedro Abramovay foi fazer um discurso sobre, né, a questão do pequeno traficante e acabou sendo desligado do governo praticamente sem tomar posse. Então, isso é um aprendizado para a gente não precisa ter ansiedade para ficar em cima de governo. A gente viu acontecer isso agora com o Paulo Teixeira. O Paulo Teixeira assume o Ministério do Desenvolvimento Agrário, aí vai a mídia da maconha, já vai falar, não, que o ministro é a favor da maconha. Pô, gente, né, segura a ansiedade, por favor, porra, né? Quer fritar o ministro? O cara, nosso aliado, está aí há anos lutando com a gente, correndo junto com a gente, os caras já querem jogar o cara na frigideira na primeira semana de governo. Isso é brincadeira, né? A gente tem que ter responsabilidade, temos que realmente ter uma coerência, né, e saber aproveitar essas oportunidades, né? A gente, porra, passamos aí, né, um fino de não ter mais um governo Bolsonaro, e agora, porra, uma semana depois de governo já estão aí botando manchete sensacionalista com um ministro que realmente pode, né? Eu acho que tem tudo a ver, desenvolvimento agrário, cannabis, beleza, mas porra, dá um tempo pro cara respirar, o cara ver o tamanho da pasta dele, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Não dá para, né? Então, assim, eu acho que esses primeiros movimentos estão ótimos. Eu acho que a gente tem uma urgência que é acabar com a guerra, né? Eu acho que a campanha da plataforma é sensacional para isso, para conscientizar de que todo mundo é vítima dessa guerra, não só quem usa, não só quem planta, não só quem reprime, quem usa e quem planta, né? Toda a sociedade é vítima, e eu acho que se o governo adotar isso como um ponto de partida, a gente acaba com essa guerra antes do que a gente imagina. Muito bom, pessoal. Acho muito importante todos os pontos que vocês
tocaram. Acho que a gente tem que pensar em tudo, assim, tanto nesse aspecto da gente pensar estrategicamente, sem se afobar, quanto pensar de forma crítica, né? Quanto que essa questão da verba que foi desviada para essa área do combate, da repressão às drogas. E aí, em relação a tudo isso, tem um ponto que geralmente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a Marcha da Maconha, assim, acaba não adentrando muito nisso, e acho que é muito importante a gente debater também, que é a questão das comunidades terapêuticas. E recentemente foi anunciada a criação de um departamento de apoio às comunidades terapêuticas, que é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento da Assistência Social, Família e Combate à Fome, e isso acabou dividindo a opinião de pessoas, ativistas e pesquisadores que estão ligados nesse tema. Eu queria muito ouvir a opinião mais especificamente do Dudu Ribeiro em relação a isso. Bom, é importante a gente pensar que sempre existiu, não começou no governo Bolsonaro nem no governo Temer, um lobby fortíssimo de organizações ligadas às comunidades terapêuticas, sobretudo as conectadas no campo religioso, né? Eu acho que isso é um fenômeno no Brasil que ele atinge diversas áreas, mas no campo da política de drogas ela se consolida na perspectiva da comunidade terapêutica. O que a gente precisa deixar muito nítido para esse governo é que nós não estamos falando de uma diferença entre lógicas de cuidado, né? Nós estamos falando sobre uma perspectiva defendida por nós no campo da reforma psiquiátrica e da redução de danos, que tem uma proposta de fato de cuidado, e de cuidado pensando não apenas e centralmente pensando na autonomia dos indivíduos, mas também pensando na sua participação coletiva e territorial, cuidado pensando a partir também do território, e uma outra proposta que não é uma outra tendência de cuidado. Nós estamos falando, na verdade, de uma experiência que tem demonstrado para o Brasil inúmeros casos de violação sistemática dos direitos humanos, né? Tanto de agressões físicas, como denúncias de trabalho análogo à escravidão, como processo de conversão religiosa, e inclusive também processo de imposição forçada de normatividade do ponto de vista de gênero e de orientação sexual. Então nós precisamos, na verdade, pensar que o que nós precisamos nesse momento no governo agora é discutir o papel que as comunidades terapêuticas tiveram ao longo do tempo, inclusive no crescimento do bolsonarismo, e, na verdade, não pensar um departamento de apoio. Nós precisamos fazer o primeiro processo de observar quais foram os acordos criados com um dos governos mais corruptos da história, que inclusive desviou dinheiro para fazer campanha eleitoral. Então nós temos que verificar quais são os contratos que dependeram desse tipo de relação, para a gente conseguir apresentar isso para os órgãos controladores de fato, e a gente conseguir passar, de fato, a limpo a história da presença das comunidades terapêuticas enquanto política pública, porque essa é uma questão também fundamental. É a partir dessa lógica que se sequestra o recurso que deveria estar indo para a rede de atenção psicossocial, que é uma política pública que tem regulação na lei da perspectiva da redução de danos, que tem equipamentos que não são apenas os centros de atenção psicossocial, mas centros de referência, casas de passagem. Então nós temos que pensar que nós temos, inclusive, nós nem precisamos inventar a roda. Nós temos, a partir da experiência da luta antimanicomial e antiproibicionista no Brasil, da luta da reforma psiquiátrica, ótimas políticas pensadas para o campo do cuidado, e que elas não pregam a abstinência, nem o controle dos indivíduos, nem a retirada do seu território, nem a violação sistemática dos seus direitos religiosos, nem de orientação sexual, nem de gênero, que é, inclusive, o que já foi denunciado por material do Conselho Federal de Psicologia na 4ª inspeção das comunidades terapêuticas. A gente está falando de um material que há anos vem demonstrando para o Brasil qual tem sido a experiência, e que nós precisamos também identificar quem na maioria das vezes, é o público que está sendo confinado dentro dessas comunidades terapêuticas. Porque a maioria são pessoas negras, pobres, oriundas de periferia, que conviveram diversas facetas com a lógica da guerra às drogas, que também passou por um processo de desumanização e que, por isso, passa à vista da classe média a possibilidade de que aquilo ali é uma perspectiva de cuidado, porque essas pessoas estão desumanizadas lá dentro, né? O estigma da lógica do uso de drogas faz com que as pessoas fiquem insensíveis aos temas, à humanidade daquela pessoa, né? E isso é uma vitória dessa lógica da guerra. Então, na verdade, também uma questão de superação de uma violência racial financiada pelo Estado. A gente supera a lógica das comunidades terapêuticas. Se a gente precisa, para impactar de fato na vida da população negra e das periferias, superar
as polícias que nós temos hoje, nós precisamos também superar as comunidades terapêuticas como outra faceta da violência racial que nós sofremos. Dar essa perspectiva de ver como o racismo estrutura os diversos equipamentos e instrumentos da vida do cidadão e da cidadã brasileira. Excelente, Dudu. Eu acho que cada vez mais os movimentos sociais que não estão muito ligados a essa pauta da saúde mental, mas que lutam pela regulamentação da maconha e de outras substâncias postas na ilicitude, precisam começar a se inteirar desse assunto. Então, acho que a sua fala é essencial assim, para trazer essa discussão para as pessoas. Emílio, e no campo jurídico, quais são as suas expectativas agora, no momento atual? O que vão ser aí esses 4 anos para vocês? Ô Monique, eu espero que no campo jurídico a gente tenha menos trabalho de defesa e mais trabalho de pensar uma outra realidade, né? De construir essa outra realidade. Né? Eu acho que passamos muito tempo aí tendo que estancar ações de governo ou possíveis ações de governo. Né? Então, quando a gente pensa aí que o habeas corpus surge, né, da invasão, né, da casa de um advogado e do risco de outros pacientes terem, né, essa mesma situação em suas casas, quando a gente pensa, né, nas ações do associativismo, ou, né, principalmente quando aconteceu lá em Franca, que a gente precisou desembargar via judicial uma associação, né, que estava sendo alvo de um inquérito policial. Eu acho que assim, a perspectiva jurídica para esses anos agora vai ser muito mais de colaborar e ousar de trazer realmente novidades e observar quais são as soluções que estão sendo apresentadas aqui dentro do Brasil mesmo e ampliar essas soluções, né, realizar trocas, facilitar que essas soluções sejam utilizadas em outros espaços. Eu acho que né, no campo jurídico a gente vai ter que também olhar muito para dentro, né? E entra a minha pesquisa com os advogados, né, entender como que se dá esse trabalho dos advogados, como eles se organizam, como eles administram seus conflitos, como eles transmitem o conhecimento entre si para fora, né, da advocacia. Então, né, tô aqui fechando o 2º ano do doutorado e com isso eu estou realmente me enveredando para entender essas práticas da advocacia usando como pano de fundo a política de drogas, a política principalmente sobre a cannabis. E para além da cannabis, também a gente pensar realmente em como que a legalização pode ser positiva para o Brasil, como a gente consegue fazer arranjos produtivos locais, políticas de reparação, política de não exclusão de quem já está dentro do mercado clandestino, né, de aproveitamento desses sujeitos, dessas pessoas, né, e realmente também aplicar isso para outras substâncias, né? A cannabis é uma grande zona de conforto, mas quando a gente vai realmente para questão de drogas mais atreladas à miséria e que, né, precisam de um foco total, como cocaína e crack, realmente nós precisamos desenvolver formas de regulação, né, dessas substâncias que, ao mesmo tempo, proporcionem atenção e cuidado com essas pessoas que realmente, por conta da miséria, desenvolvem um uso problemático com determinadas substâncias. É isso, acho que vai ser no jurídico um tempo de grandes desafios e eu tenho, né, elenquei alguns aqui mentalmente. O principal, eu quero uma política de drogas onde mães não chorem, e eu quero uma política de drogas que de alguma forma signifique mais comida no prato do brasileiro. Se eu tiver isso daqui a 4 anos, eu estou feliz demais. Veríssimo, e no campo acadêmico, o que você acha aí que vem pela frente? Bom, o que já tem vindo, né, de novas perspectivas, né, que foram boas falas, né, se fala de aumento das bolsas que estavam sem reajuste desde 2013. E isso acontecendo, né, de fato, que deu uma atenção para isso, eu acho que alocamento de recursos, né, na pesquisa, que eu acho que é uma coisa que a gente tem muita esperança que vai acontecer, né, porque o cenário anterior era o Paulo Guedes metendo a faca, né, e a gente sabe onde é que ele ia meter a faca,
todas as vezes que ele tinha aquelas ideias lá que ele aprendeu na escola de Chicago. Mas dizem que ele não aprendeu direito. Eu não saco tanto assim de economia, então não vou me aventurar. Mas, de fato, né, a gente espera que agora, né, se normalize essa alocação de recursos, né? Isso a gente tem discutido muito, por exemplo, no GT que eu tenho feito parte, lá do CNPq, né, de popularização da ciência, né, que, enfim, a gente até chegou a escrever um documento que foi encaminhada lá para a ministra, né, e muito se fala nesse conceito de popularização da ciência. E eu acredito que popularizar a ciência é popularizar o acesso do jovem pobre da escola pública aos processos de redes de produção do conhecimento científico. Né? Não tem a popularização da ciência como um produto bruto que chega, né, no povo. Não. Você tem que popularizar o acesso dos jovens pobres ao processo de produção do conhecimento. E aí tem que ter bolsa, né? Tem que ter mais bolsa, tem que reajustar o valor da bolsa, né? Para que possa, então, né, no futuro próximo, né, você ter mais gente, né, de diferenciados estratos da sociedade, favorecendo a diversidade, frequentando os bancos universitários e mais na frente, não só nas ciências da natureza, como também nas ciências sociais aplicadas, nas ciências humanas, né? Inovações, né, inclusive novas tecnologias sociais de administrar conflito para evitar o genocídio que acontece, enfim. E a gente só vai fazer isso, de fato, com alocação de recursos, né, com política séria de alocação de recursos na produção do conhecimento, e aí, mais geral, né, com a melhora também das condições econômicas, né, porque é isso, por exemplo, que exclui de cara, por exemplo, o jovem pobre que tem filho, tem família e tal. Então, né, a própria economia indo mal, né, isso já sinaliza para um clima de escassez, né, de recursos disponíveis, e tudo fica mais difícil, que era o cenário ideal para a gestão anterior da economia, né, feito pelo Paulo Guedes. Né? E aí, esperando-se agora que haja essa realocação, né, de recursos, de pensamento, a gente possa, então, trabalhar melhor, podendo promover essa popularização da ciência e do acesso do futuro cientista que está hoje na escola pública. Sensacional, Veríssimo. Você me fez pensar em várias coisas. Acaba que eu estou nesses dois campos, né, também na academia e no legislativo, e eu vejo a dificuldade que nós temos para conseguir fazer uma lei que conseguimos aprovar no mandato em que trabalho, de fomento às pesquisas com a maconha. E aí, quando a gente fala em fomento às pesquisas, parece uma coisa muito simples, né? Mas é muito difícil de você conseguir fazer com que jovens, ou até mesmo professores que já estão dentro das instituições, se interessem pelo tema se eles não têm dinheiro para trabalhar com isso. Então, eles acabam indo se debruçar sobre assuntos que já são consagrados, que já possuem editais. Então, é muito difícil, esse é um desafio que a gente enfrenta, porque as agências de fomento, elas são muito resistentes a trabalhar com esse tema. Aqui a FAPERJ dificilmente nos dá atenção, responde e-mails, ofícios, então é um grande desafio, mas ainda assim é essencial, porque quando a gente fala sobre pesquisa, a gente está falando sobre desenvolvimento, preservação do meio ambiente, sobre inovação à tecnologia, como você disse. Então acho que é fundamental a gente pensar nisso, né? Pensar em biocombustível feito com maconha, pensar em plástico feito com maconha, pensar na indústria têxtil e pensar também nessa área das ciências sociais, que são muito importantes, né? As pessoas menosprezam, mas eu acho muito bonito esse movimento. Assim, no passado as pessoas acusavam, melhor, no presente as pessoas acusam essa antropologia clássica, as ciências sociais mais clássicas, de serem, na verdade, um instrumento das grandes potências europeias para verem as suas colônias, né, entenderem ela melhor e saberem como explorá-las melhor. E hoje a gente tem a possibilidade de fazer com que jovens das favelas, das periferias, possam estudar sobre as suas vivências, sobre os seus territórios e possam pensar sobre isso. Então, acho que é muito importante, né? As pessoas menosprezam a ciência, mas ela é importantíssima e tem tudo a ver com maconha também. Então, bom, Dudu, no campo do advocacy e do combate às desigualdades raciais, quais são as suas expectativas, principalmente sendo um dos integrantes aí da Iniciativa Negra? Bom, acho que a gente tem que... Primeiro, uma tarefa importante é a gente cada vez mais ocupar Brasília também, né?
A gente conseguir estar com uma presença constante, porque é assim que a gente move a política, né? Então, conversar com as bancadas no Congresso, conversar com os setores do governo, para a gente conseguir fazer com que o acúmulo que nós tivemos nos últimos anos ele dispute com outras perspectivas que vão estar em jogo no campo dos destinos do governo, né? Como eu falei já anteriormente, não tem nada dado, né? A gente precisa, na verdade, estar em constante pressão, articulação, formulação, e a gente também tem que lembrar que é importante que nós continuemos nas ruas, em nossas cidades, sempre que exigido for, porque a gente ainda precisa continuar defendendo a democracia, né? Não apenas por causa dos casos do último dia 8, mas a gente está falando de perspectivas que não foram eliminadas do espectro político brasileiro, né? Nós estamos falando de uma senadora diretamente responsável pelo processo dramático que nós estamos vivendo em Roraima agora, sendo senadora da República, né? Essa política a gente tem um dos grandes responsáveis pela altíssima mortalidade produzida pela Covid-19 e também senador, ex-ministro da Saúde, né? O vice-presidente sendo eleito. Então, na verdade, a gente ainda tem uma tarefa gigantesca a fazer no conjunto da sociedade e a gente precisa continuar cumprindo o papel também que a sociedade precisa fazer, né? Que não é, na verdade, se confundir com o governo, mas conseguir fazer alianças estratégicas e participar de forma democrática da política, né, do jogo republicano, né? Então é fundamental que a gente retome a participação nas conferências, no Conselho Nacional de Drogas, que precisa ser reformulado e dar uma centralidade à participação da sociedade civil, porque é assim que tem que ser conselho, né? Eu falo como representante do Conselho de Segurança Pública no estado da Bahia, como um único representante da sociedade civil num conselho que só tem 2 cadeiras para a sociedade civil, só nós conseguimos nos eleger. Isso não é escutar a sociedade, né? O governo tem uma grande oportunidade de escutar a sociedade. Nós, como sociedade civil organizada da Iniciativa Negra, também filiada à Plataforma Brasileira de Política de Drogas, nós acumulamos com um conjunto de organizações do Encontro Nacional no ano passado, no Rio de Janeiro, né, onde a gente tira uma plataforma para conseguir incidir, né, tanto das agendas dos 100 primeiros dias do governo, né, mas também para a gente pensar os próximos 4 anos. E isso envolve vários eixos, envolve o eixo do cuidado, envolve o eixo da pesquisa, que o Veríssimo falou aqui, envolve o eixo da participação social, das relações internacionais, que serão fundamentais, inclusive, pensando a nossa relação Sul-Sul e a parceria estratégica nesse momento, inclusive, com a incidência da Colômbia, né, do presidente Petro e da vice Francia Marques, que tem puxado o tema da política de drogas a nível internacional e dessa necessidade da superação da guerra. O Brasil precisa encarar isso também como um momento chave e as organizações da sociedade civil estão atentas a isso. Nós participamos do último suspiro do Quirino, representando o governo de Bolsonaro no final do ano passado, lá na CICAD da OEA em Washington, né? Nós, a iniciativa e a plataforma, né, para ouvir o antigo secretário de drogas dizer que a sociedade civil mentia sobre a atuação do governo Bolsonaro. Nós vimos esse último suspiro e nós sabemos que o Brasil está voltando com a perspectiva de retomar um papel importante do ponto de vista do cenário internacional, e a política de guerra às drogas ela é transnacional, então a gente precisa pensar que não é apenas vencer a guerra às drogas no Brasil, nós precisamos fazer essa construção a nível regional, a nível internacional, para a gente conseguir impulsionar a mudança das políticas de drogas. Esse ano tem Comissão de Narcóticos da ONU em Viena, pautar as organizações, os organismos bilaterais, onde é possível falar sobre o tema de drogas, então na OEA, na UPAS, na OMS, na ONU, é uma perspectiva importante a gente fazer isso. E, obviamente, isso tudo só existe se a gente continua mantendo fortemente o nosso compromisso, a nossa ligação e a nossa vivência com o lugar de onde nós viemos, né? Nós não podemos nos abandonar os nossos territórios, né? É daí que vem a força para a luta política, ali onde estão nossos irmãos e irmãs lutando diariamente. Não é nos enclausurando em gabinetes que a gente vai conseguir fazer um outro processo de transformação da sociedade. Nós precisamos estar sempre atentas para manter essa conexão viva, porque é ela, na verdade, que
mantém os nossos olhares lúcidos para as realidades que nós vivemos, que nós enfrentamos e que muitas vezes a participação em processos de disputa de poder pode nos descolar. Nós precisamos aprender, inclusive, com os processos que nós vivemos nos 2 primeiros governos Lula e no governo de Dilma, né, das dificuldades dos movimentos sociais, a participação das lideranças no governo, e enfrentar isso, na verdade, como uma oportunidade e olhar para aqueles desafios, atualizar eles e fazer com que a nossa participação no próximo período continue sendo decisiva, como foi decisiva na eleição. Essa eleição ela não existiu sem a participação ativa dos movimentos sociais, das pessoas na rua, na sociedade civil. Não foi só acordo de partido, foi um processo gigantesco de debate sobre democracia com a sociedade brasileira. E eu acho que nós estamos lutando, nós estamos agora podendo atuar enquanto sociedade civil num cenário diferente, que eu acho que dá para aproveitar bastante. Eu acho que é isso, né? A gente já vai construir nossas agendas, ocupar Brasília, ocupar as ruas, ocupar o Brasil, pensando numa outra política de drogas. Excelente, pessoal. Bom, e agora, por último, eu quero saber a opinião de vocês sobre o âmbito legislativo. O que podemos esperar? Vocês acreditam que tem fortes chances do PL 399 de 2015 ser aprovado ou algo assim? Queria saber a opinião de vocês e já aproveito também para deixar um pouquinho assim da minha opinião sobre isso. Nas ciências sociais tem um termo que eu acho muito interessante para a gente pensar esse momento que a gente está vivendo, que vocês conseguiram condensar bem, explicar bem também a partir da ótica de cada um, que são as janelas de oportunidade. Quando a gente tem um partido, quando a gente tem um governo que ele tem esse viés mais progressista, é muito mais fácil da gente, através de pessoas estratégicas, em cargos estratégicos do governo, conseguirem ampliarem as possibilidades da gente conseguir avançar em determinadas áreas. E eu espero muito, é muito cedo, né, para a gente pensar, assim, na minha opinião, em conjecturas futuras, mas eu tenho muita esperança de que a gente consiga sair desse movimento de reconstrução, porque a gente está no período de reconstrução, saímos do período da resistência, e da gente começar a pensar em sonhar mesmo, da gente começar a pensar em uma regulamentação das drogas que seja amparada também por uma reparação histórica, que é um tema, inclusive, que o Dudu também se aprofunda muito, estuda bastante, que eu sei que é um tema caro para ele. Então é isso, pessoal. O que vocês acham aí do futuro? A gente vai ter regulamentação da maconha, mesmo que para uso medicinal, cultivo da maconha? O que vocês acham? Eu acho que o percurso, né, de aprovação do PL 399 ele teve um bocado de simbolismos importantes, né? Até a própria derrota do governo Bolsonaro na comissão especial por um voto, né, e com direito a porrada na sessão anterior, toda a mobilização que nós fizemos inclusive conversa com vários parlamentares que participaram da comissão especial. Eu acho que ali está parte importante, né, de um acúmulo feito por diversos setores no campo da política de drogas. Ali está consolidado o que nós precisamos no conjunto de mudanças para a regulação no campo da maconha no Brasil, não. Nós precisamos de ainda mais. Eu lembro, né, que nós terminamos o ano com um projeto aprovado, o 399, na comissão especial. O Arthur Lira nunca colocou para dar continuidade ao processo, e aí veio a eleição. Mas eu acho que a gente não precisa, não deve, né, depender apenas da aprovação final do projeto para construir diversos processos de regulação no campo da política de drogas e no campo da maconha especificamente. O governo pode tomar também decisões do ponto de vista do executivo e que acelere, inclusive, essas transformações, e assim como também nós temos decisões importantes a serem tomadas pelo Supremo e que vão pautar diretamente o tema da maconha no Brasil. Tanto é que isso foi uma senha dada pelo atual ministro Flávio Dino na entrevista que ele deu para o Roda Viva, em relação a qual seria a opinião do governo em relação a processos de regulação, né? Ele não deu uma resposta direta para dizer que uma parte do que vai acontecer é o governo, inclusive, aguardar a decisão do Supremo. A sociedade civil não precisa aguardar nada, né? A sociedade civil precisa, inclusive, pressionar cada vez mais o ministro para a gente trazer ele para esse debate do quanto é importante a gente fazer regulações e a gente conseguir ampliar, inclusive, a noção de que nós não estamos falando apenas do acesso terapêutico, mas nós estamos falando sobre a superação
de uma lógica de guerra que vai nos exigir muito mais do que um projeto de lei especificamente, né? Ainda que a gente consiga consolidar nele parte das nossas expectativas. Eu acho que o desafio para o próximo período é continuar, obviamente, pressionando pelo legislativo, né? Não tem apenas o 399, tem outros processos, inclusive apresentado pelo Paulo Teixeira enquanto deputado, né? Como o próprio autocultivo, que ficou fora do 399, né? Então nós precisamos pensar, na verdade, inclusive, como captar iniciativas que estejam no âmbito do executivo e que impulsionem uma perspectiva progressista que possa influenciar tanto do ponto de vista da relação com o judiciário quanto do legislativo, porque é isso, a gente não tem que esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal de nada, a gente não precisa esperar, a gente tem que fazer o que a gente sempre faz, a gente tem que precisar continuar pressionando, formulando, pressionando, dialogando com os parlamentares, com o executivo, fazendo com que cada vez mais se perceba que se é um momento importante que nós estamos debatendo democracia, o nosso chamado é para dizer que a democracia é vítima da guerra às drogas, e se nós estamos falando tanto sobre a defesa da democracia, superar a lógica da guerra é defender a democracia também, eu acho que é isso que a gente precisa, na verdade, é sempre um desafio importante, né? Só para dar mais um elemento, é sempre um desafio importante, a gente trabalha anos com o tema da política de drogas, fazer essa chave virar para as pessoas que estão, sobretudo, no senso comum, conseguirem ter outro nível de percepção, né? A gente tirar as substâncias da frente da história de vida das pessoas, porque parece que as pessoas estão olhando, por exemplo, muitas vezes para o crack, ou para a maconha, ou para a cocaína, olhando para a substância, esquecendo que nós estamos, na verdade, falando também, e sobretudo, das pessoas, das formas como elas se relacionam, da sociedade, como a opção por proibir essas substâncias impacta na vida dessas pessoas nas suas várias esferas e que não tem necessariamente apenas a ver com a relação química que ela se estabelece com o consumo de alguma substância, né? Então acho que estamos obviamente num cenário muito melhor do que nós tivemos nos últimos anos, mas os desafios ainda continuam gigantes. A minha perspectiva é de continuar fazendo o nosso trabalho de incidir politicamente e sempre pensando na perspectiva coletiva. A gente não chegou aqui sozinho, a gente não inventou a roda, a gente tem muita gente que veio atrás antes, que trouxe o bastão, que deu a gente até aqui e que a gente vai correr um pouco mais para poder entregar lá na frente para a próxima galera que está vindo, porque é assim que é o movimento que a gente precisa fazer para transformações profundas que nós precisamos fazer na sociedade, né? Que são desafios geracionais, né? Não é desafio de um governo, não é desafio de um mandato legislativo, é um desafio de superação de violências que se perpetuam há gerações, então a gente vai precisar fazer a nossa parte aí, levar o bastão até um pouco mais na frente para quem está vindo aí. Bom, essa questão cíclica, né, a qual eu havia me referido, né, se ela não teve sucesso nas eleições do ponto de vista do Executivo Federal, ela ampliou sua base, eu digo uma cultura dita conservadora, né? Se isso é conservadorismo também eu não sei, tem discussão aí. Mas no campo do legislativo conseguiu ampliar o quadro, né? Você vê, como você mesma lembrou, Monique, é lamentável a gente ver eleição com um quantitativo expressivo de votos de figuras como Hamilton Mourão, Damares e outros aí, né? Enfim, um tremendo sucesso no legislativo. Mas por outro trabalho, e agora me apoiando também naquela questão da construção no campo da cultura, eu acho que o ativismo se robusteceu nos últimos anos e que está pronto para essa briga, né? Vejo dessa maneira, né? De tanto levar porrada, inclusive, né? É igual o samba, né? Igual a história contada sobre o samba. O samba, quanto mais ele apanhava, né? Eu esqueci quem foi o cronista que falou isso, me perdoem, né? De estar aqui bancando, né? O médium sem dizer o nome do santo, mas alguém já falou isso nas crônicas do Rio de Janeiro, né? Que o samba, quanto mais batia nele, mais ele crescia. E o ativismo, né, em prol de formas mais justas de regular a circulação de plantas como a maconha, eu acho que também se enquadra nesse exemplo, né? Então, o que nós temos aí, né, é, de um lado, né, essa força
tida como conservadora da sociedade e que parte dela sempre vai puxar para o obscurantismo, mas aí veja só como é que as coisas são complexas. Por outro lado, você vê, né, figuras como esse general aí, o Vilas Boas, né, que já declarou publicamente se tratar com derivados de maconha, né? Enfim, então a coisa está complexa a esse ponto, e nesse caldo de cultura, eu acho que o ativismo, né, pensando muito também na minha pesquisa, né, quando eu comecei lá em 2010, 2011, olhar para essas redes de ativismo, né, nos quadros lá que eu estava escrevendo a minha tese, quanta coisa aconteceu, né, quanta água passou aí por debaixo da ponte. E resultou, em alguma medida, no robustecimento dessas pautas. E aí, então, a briga é forte, né? E o que eu espero é poder sempre contribuir, né, com essa briga, né, aportando resultado de estudos, informações, que eu acho que é o que tem que ser feito, né, para fazer uma intervenção social com honestidade, com responsabilidade social, enfim, eu acho que é por aí. Vamos ver se a bola de cristal funciona aqui e a gente consegue ver o que vai acontecer no legislativo aí nos próximos anos. Uma coisa é certa, né? A gente tem um movimento de vários projetos de lei em âmbito federal. O Parlamento Federal tem um monte de projeto, tanto Câmara quanto Senado. Se não me engano, pelas minhas contas, são 12 projetos de lei no total, versão sobre cannabis e uso medicinal. E tem um outro fenômeno muito interessante, que inclusive uma das pessoas que puxaram esse movimento está aqui com a gente nesse podcast, que é a Monique, né? Então, também o movimento da legislação estadual e da legislação municipal, né, sobre cannabis, e isso também é um outro fenômeno que está acontecendo. São vários projetos acontecendo hoje pelo Brasil, versão, né? Tá todo mundo aí na expectativa do projeto em São Paulo, né? Se o Carioca vai sancionar ou não. E então, assim, eu acho que realmente a gente vai ter uma construção. Acho que o PL 399 vem com muita força. Eu acho que o PL do Paulo Teixeira mesmo, né? Que é o projeto de lei 10.549 de 2018, né? Que é bem interessante porque ele é quase o inverso, né, como o Dudu falou, quase o inverso do PL 399, enquanto o PL 399 traz toda a questão de empresas e associações e pesquisa, uso veterinário, cânhamo, farmácia de manipulação e tudo mais. O projeto do Paulo Teixeira ele só fala sobre autocultivo e atividades sem fins lucrativos, né? Então, cultivar e tal. Então, seria um sonho a gente ter a junção desses dois projetos, mais o 514, que está no Senado, que também versa sobre o autocultivo, exclusivamente sobre o autocultivo, né? Também seria uma iniciativa legislativa bem interessante. E eu acho que o mais importante, né, no fim das contas, não é nem tanto o que a gente tem de lei, né, mas o que a gente consegue aplicar da lei que a gente tem. E isso vai muito, né, no sentido do que o Dudu levantou, né, a gente já está fazendo acontecer, tem um monte de coisa acontecendo, assim, né, pô, se for pegar, né, falar aí com a perspectiva estritamente da legalidade do que está sendo feito, tá todo mundo no ilícito, né? E mesmo assim está acontecendo, as pessoas se ajudando, as pessoas fornecendo principalmente flores, mas também outras substâncias, né, para outras pessoas né, o Estado não tem braço para controlar isso tudo, seria, né, muito prudente regulamentar, dar um norte, dar um balizamento, né? Então acho que em termos de de legislativo, sempre fica nesse encontro com o fato social. E outra coisa que o Dudu falou também é a questão de geração, né? Então, a gente está fazendo lei hoje, em 2022, para pessoas que já nasceram no século XX, né? Quem nasceu no ano 2000 já tem 23, vai fazer 20, né? Já está fazendo 23 anos aí, né? 2022 não, 2023. Então, assim, é outro desafio gigante para os legisladores já não fazerem uma lei atrasada. Então, né, acho que a perspectiva é essa. Eu gostaria muito de ter surpresas agradáveis, como surpresas realmente de, né, um pacto de paz nos moldes da Colômbia, deveria ser puxado por lei federal, né, realmente políticas de reparação, políticas de aproveitamento, né, dessa economia,
Eu acho que isso tudo realmente passa por um legislativo, principalmente federal. Excelente, vamos sonhar, galera, vamos sonhar, acreditar. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês. Dudu, muito obrigada por ter aceitado o convite para ser o nosso convidado especial. Marcos, Emílio, muito obrigada também por estarem aqui comigo, debatendo esses temas tão importantes para a gente. Obrigado aí, compartilhar aqui em roda, sempre importante. Espero que tenha sido uma contribuição rica para todos, sempre à disposição aí também no podcast. Fica também um convite para quem nos escutar, procurar as redes da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e da Iniciativa Negra para a Política sobre Drogas. E lá tem as informações sobre a campanha que eu citei aqui. Você também é vítima. Valeu, obrigado também, prazer. Veríssimo, Emílio, tamo junto. Valeu, Monique, valeu, Dudu, valeu, Veríssimo. É isso, né? Depois de tudo que a gente passou nos últimos anos, não tem como não estar feliz, não tem como estar vibrando e realmente trabalhando e torcendo por um Brasil muito melhor a partir de 2023. Valeu, Monique, um grande salve, um abraço para você, Dudu, Emílio, e para os ouvintes do Maconhômetro. Um feliz 2023 com muita esperança verde pela frente. É isso, pessoal. Estamos chegando ao fim do nosso papo com Dudu Ribeiro, Emílio Figueiredo e Marcos Veríssimo, em que debatemos sobre o que esperamos para o próximo governo no campo da política de drogas no Brasil. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar pelo debate político sobre a maconha e as drogas no Brasil. Apoie o Maconhômetro e o Cannabis Monitor. Curte, compartilha e, se puder, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.c/cannabismonitor. Eu fico por aqui e um salve para geral e até a próxima entrevista. Vou debater maconha, falar sobre maconha. Na marcha da maconha vou defender a maconha. Pra nós queimar maconha e nós plantar maconha. Ô dona presidenta, faz favor,